preste muita atenção no posicionamento dos exercícios. E aí, isso vai linkar com uma outra coisa que é essa questão de aprendizagem motora. Lembra que eu falei lá que no começo, quando faz o supino, a barra sobe mais um lado do que o outro, a barra pode balançar enquanto você está subindo? Isso acontece porque o seu corpo, o seu sistema nervoso, ele está tendo uma conversa ali com as suas células musculares para poder ajustar isso. O corpo, ele trabalha mais ou menos assim, ó. Quando você começa a fazer uma tarefa nova, o seu cérebro... Você mandou a informação para o seu cérebro, olha, empurra esta barra, ou então puxa essa barra. O seu cérebro vai fazer isso. E aí ele manda vários músculos completarem essa tarefa. Só que o que acontece? Ao passo que ele manda vários músculos completar essa tarefa, você vai fazer de um jeito, um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, vai puxar um pouco mais, empurrar um pouco mais. Conforme você vai fazendo isso mais vezes, no mesmo dia, que isso é dentro de uma série, né? Na musculação a gente trabalha com uma série, 2 séries, 3 séries. Dentro dessas séries tem várias repetições. Então conforme você vai repetindo isso várias vezes na série e você vai repetindo isso várias vezes ao longo da semana e ao longo das semanas, essa conversa do seu sistema nervoso, do cérebro, com os músculos, ela vai ficando mais afinada. O seu cérebro vai vendo, opa, peraí, eu não preciso usar tantos músculos assim para executar esse movimento. Aí ele começa a ficar um pouco mais econômico, mais esperto. E aí isso vai começar a melhorar a sua força e a sua coordenação. Você ainda não aumentou a sua força de maneira que o músculo ficou maior e aumentou a sua força. Ele melhorou a coordenação dos movimentos. O segundo passo é, ele está fazendo um movimento e ele vê assim, opa, peraí, esse movimento não é tão difícil assim. Eu não preciso usar todo o meu músculo para executar esse movimento. Com metade do músculo eu consigo completar essa tarefa. Então ele começa a ficar mais econômico. Então aquele movimento, enquanto ele estava usando todo o músculo para fazer aquele movimento, ele fala, não, peraí, com 50% de força desse músculo eu consigo completar esse movimento. Então ele fica mais econômico. Aí é uma coisa que é interessante para as pessoas que estão emagrecendo. Quando você está emagrecendo, você começa a fazer uma tarefa, um exercício, ou então uma caminhada, ou correr na esteira, acontece isso, o seu corpo usa vários músculos para fazer aquela tarefa, então gasta muita energia. Conforme você vai executando essa tarefa por mais vezes, ele começa a fazer os ajustes intramusculares e esse ajuste intermuscular e esse ajuste intramuscular. Intermuscular é entre os músculos e intramuscular é lá dentro do músculo, que ele começa a usar poucas partes do músculo e fala, não, com 50% a gente faz esse movimento aí, isso daí é fácil, já dominei essa tarefa. Por isso que é importante quando você começar, por isso que nas séries, quando você começa, tem lá 12 repetições, 15 repetições, são muitas repetições, tem um volume grande de repetição para você aprender a fazer o movimento, o seu corpo dominar esse movimento. Para você que está emagrecendo, isso é bom porque você vai gastar muita energia nesse começo. Depois, o seu corpo ficou mais esperto, mais econômico, aí precisa mudar essa tarefa. Que aí entra naquela segunda parte do treinamento. Que acontece assim, ó, você começou a treinar. Na primeira semana pode ser um pouco difícil, às vezes você não consegue acertar o peso, você coloca muito peso, no outro dia você fica dolorido, ou então você coloca pouco peso, parece que não fez exercício nenhum. Aí a gente vai entrar num outro ponto, que você precisa saber dosar quanto de peso que você coloca para fazer os exercícios. Não queira chegar, achar que você vai ficar forte, rápido. Existe um período para cada uma das estruturas do seu corpo evoluírem. Por exemplo, o sistema muscular ele vai acabar respondendo mais rápido, porque ele é uma estrutura mais vascularizada, que a gente fala, recebe mais sangue. Se ele recebe mais sangue, ele recebe mais oxigênio na hora que você vai fazer o exercício. E na recuperação, que a gente vai falar depois, ele recebe mais nutrientes também. Então o músculo responde muito rápido. É por isso que você fez a primeira semana, ficou difícil, talvez você ficou dolorido 1, 2, 3 dias, aí na segunda semana aquele movimento já não está mais tão difícil de fazer. Na terceira semana você consegue até aumentar a carga, ótimo, perfeito. Só que você precisa fazer isso de maneira gradativa, porque outras estruturas, por exemplo, o tendão que vai ligar o seu músculo no seu osso, ele é uma estrutura menos vascularizada, ele recebe menos sangue, então ele demora um pouquinho mais para evoluir, para responder. Se a gente for pensar
nos seus tendões e nos seus ligamentos, que prendem ali um osso no outro, também demora mais para responder. As suas articulações também demoram para se acostumar a essa quantidade de peso e essa quantidade de movimento que você está fazendo. O osso também responde ao exercício, ao estímulo de compressão, de tração. Essas estruturas que são menos vascularizadas, elas respondem um pouco mais lento. Ali cerca de 8, 12, 16 semanas, para cima disso, o sistema muscular é muito mais rápido. Então, aprenda a fazer o movimento e aprenda a controlar a carga, que aí a gente entra no terceiro ponto, que é a dor muscular.